ele não tinha antes, ele não tinha essa visão de amar, ele tinha a visão de espancar, de destruir com a igreja do Senhor. Mas naquele dia em que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, no caminho de Damasco, ele começa a sentir que algo em sua vida muda. A partir daquele momento, ele ruma os seus cavaleiros, sua tropa, vão destruir o povo. Pediu cartas para prender, que homem fosse mulher, menino, todos que encontrassem, que fosse da seita, dessa seita era para ser conduzido preso. Mas meus queridos e amados em Cristo Jesus, Paulo, quando ele teve um encontro com Deus, antes era Saulo, antes ele teve um encontro com Deus, mas quando ele teve um encontro com Deus, Deus muda o nome dele para Paulo. Aleluias. A partir daquele momento, ele recebe a presença de Deus em sua vida. Aleluia. A partir daquele momento que ele está naquele caminho, quando ele vê aquele fulgor, ou seja, aquele resplendor de luz vindo do céu, aleluia, ele ouve a voz e cai o seu cavalo no chão e não vê mais nada. Ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Ele responde, o homem que nunca tinha ouvido a voz de Deus. Naquele dia ele ouve a voz do eterno e poderoso Deus no caminho de Damasco. E ele, interessante é que ele, irmãos, nunca tinha ouvido a voz de Deus, mas ele fala com Deus. Ele diz: quem é, Senhor? E Jesus fala para ele: Jesus aqui não persegue. Significa que quando alguém persegue você, está perseguindo o próprio Jesus Cristo de Nazaré, porque você foi comprado, lavado, repito, na cruz do Calvário, pelo sangue redentor de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus nesta noite. Ele tem um encontro com Deus, e a partir daquele momento ele começa a pensar diferente. Ele é conduzido a uma cidade chamada Direita. Aleluia. Ele foi guiado pela mão até aquela cidade chamada Direita. Deus, ele leva ele até lá, permite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele está ali, ele passa a noite, ele não comeu, passou a noite jejuando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E um discípulo de Jesus chamado Ananias, em uma visão, ele vê, Jesus fala para ele em uma visão. Aleluia. E ordena que ele fosse até a casa daquele homem, aonde Saulo estava, ali cego, não enxergando mais nada. E Jesus traz para ele uma oportunidade dele voltar a enxergar, mas uma oportunidade em que ele, a partir daquele dia, ia voltar a enxergar, mas ele ia saber quanto custa ver, aleluia, e padecer pelo Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. E Ananias, quando Deus fala para Ananias ir até ele, Ananias: Senhor, mas qual mal que ele não tem feito aos teus servos, à tua igreja? Mas Deus fala para ele e diz: Ananias, vai, porque esse é para mim. Esse é para mim um homem escolhido. E ele vai saber padecer pelo meu nome. Louvado seja o nome de Jesus. E eu me deparo e vejo que Ananias vai até a cidade, aleluia, guiado pelo Espírito Santo, aleluia, até Saulo. E quando ele chega, naquela mesma visão ele vê, e ele entra na casa e encontra-se com Saulo. Louvado seja Deus. E quando ele chega, ele diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que apareceu para ti no caminho de Damasco, aleluia, nem precisou dizer assim: tu conheces, tu viu ele? Não, aquele que te apareceu no caminho de Damasco, ele me enviou até aqui para pôr as mãos sobre a sua cabeça e que você torne a ver. E o interessante é que naquele momento, que quando Ananias põe as mãos sobre a cabeça de Saulo, ele começa a sentir a presença de Deus na sua vida. Ele
Bíblia diz que naquele mesmo momento ele foi batizado com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele começou a saber o que é. Começou a pregar a palavra de Cristo. Começou a anunciar o reino de Cristo. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começa a aparecer e sujeitando um e coisa. O quão difícil um homem que mal acabou de receber a graça de Deus misturar no meio do povo. Porque se quando ele começou a pregar, irmãos, numa sabedoria tão tremenda, ele começou a pregar a palavra de Deus com sabedoria, com dedicação e sujeitando um ao outro. Aleluia. Pelaquela causa ele estava ali orando, buscando, intercedendo a Deus pela vida dos outros. E eu sei que ele consigo pensava: Jesus, e agora? Como é que eu vou pregar a tua palavra? Como é que eu vou falar do teu evangelho? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque antes eu apredejava os cristãos, os crentes, mas naquele momento Jesus dá sabedoria para ele pregar a palavra. E quando ele começava a anunciar, almas eram alcançadas pela palavra de Deus, quando ele pregava o evangelho. Aleluia. E eu trago um tema para essa palavra: sujeitai uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando eu vejo essa palavra, sujeitai uns aos outros, por que não lembrar de José? Por que não lembrar de José? Aleluia. O menino, o moço de 17 anos, aleluia, que foi perseguido, o homem que foi perseguido pelos seus irmãos, aleluia, só porque Israel amava mais a ele do que os outros, ele passou a ser perseguido pelo povo de Deus, pelos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Por causa de um sonho que José teve, a perseguição começou sobre a vida dele. Mas por aquela causa, ele se punha de joelho e orava a Deus, porque ele sabia que ele não tinha maldade nenhuma com seus irmãos, e porque viria aquela tamanha maldade sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está aqui nesta noite. Aleluia a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por causa de uma túnica, a inveja cresceu em cima daquele jovem. Por causa de uma túnica, de um presente. Aleluia. Aí vem a inveja por cima dele. Aleluia. Glória a Deus. Quando José, seus irmãos, estava pastoreando as ovelhas, seu pai manda José ir atrás dele saber a notícia, o que estava acontecendo, como ia o rebanho. E naquela oportunidade, Jacó manda que ele levasse comida, vestimentas, e disse: visita os seus irmãos e traga-me notícia deles. Quando você tem amor dentro do seu coração, você não odeia, você não tem ódio de ninguém. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Deus, a partir daquele momento Jesus te limpa, coloca a paz dentro do teu coração e traz dentro de você, aleluia, um quebrantamento dentro do seu coração, para que você possa suportar as afrontas e as diversidades deste mundo. José estava ali, inocente, mas orava a Deus. E consigo ele, eu tenho certeza que ele dizia: meu pai, por que tanta perturbação para mim? Por que tanta perseguição para mim? Por que isso está acontecendo? Mas era a promessa de Deus na vida de José, era a promessa de Deus na vida dele, porque Deus tinha um plano para a vida de José, porque Deus tinha um plano traçado ali na vida daquele jovem de 17 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. Se você observar o texto sagrado, você vai ver que Deus escolheu uns para pastores, para profeta, outros, aleluia, para diáconos,
por que José estava padecendo? Porque ele tinha um coração quebrantado. E quando tem um coração quebrantado, Deus tem um sonho e tem um projeto em sua vida. Esse é o pregador da palavra de Deus. Porque Deus nunca ele vai colocar um projeto nas mãos de um homem e que ele não tem sabedoria para exercer aquele ministério. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É necessário passar pela dificuldade, é necessário passar pela perseguição, é necessário passar pelo deserto e pelaquela causa em que ele se colocava de joelhos perante a Deus. Aleluia, Deus ouvia as suas orações, aleluia. E eu tenho certeza que Deus falava para ele: eu sou contigo, pode até tentar contra a sua vida, mas não vão conseguir te derrubar, porque você é escolhido meu, você é guardado por Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes você está passando por um processo dentro da sua casa. Muitas vezes você está passando pela dificuldade dentro da sua casa. Mas muitas vezes você não pensa em que aquilo que você está passando é uma prova sobre a sua vida. Mas Deus está vendo o que você está passando. Deus está vendo a tua luta. Deus está vendo você passando pelo deserto. E eu trago uma palavra para você nesta noite. No deserto Deus cuida de você. No deserto Deus não te deixa. Muitas vezes nós chegamos até a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não olha mais para mim? Será que Deus não olha mais para mim? Não olha para minha família? Porque está indo tudo de água abaixo? Porque eu tento de um jeito, de outro jeito, não dá certo. Mas Deus está provando você para saber se você vai ser aprovado. E aí chega os irmãos de José. Chega os irmãos de José e quando eles olham para ele, traçam um plano. Lá vem o tal sonhador. O que nós vamos fazer com ele? Vamos matar. Porque matar não acabou. Vamos destruir a vida dele. Mas tem um que tem um coração quebrantado que diz assim: não vamos fazer porque ele é sangue do nosso sangue, ele é carne da nossa carne. Então não vamos matar José. Vamos traçar outro plano. Nós não vamos matar ele porque é nosso irmão. Ei, igreja, ninguém mata o projeto de Deus. Ninguém mata o projeto de Deus. Aleluia. Ninguém mata o projeto de Deus. Ainda que a nação pega contra você, contra a sua vida, contra o seu ministério, mas ninguém mata você. Ninguém acaba com você. Se você observar a figueira, se você olhar o pé de árvore de fruta, você olha que todos os anos eles dão aqueles frutos. Todos os anos eles dão fruto. E você observa o pé de manga. Vou colocar aqui, sai um pouco do texto da palavra. Você olha o pé de manga, tanta manga madura, e você vê